Está no ar o Resenha Jurídica com Luciano Pérez, um programa na qual nós debatemos os temas jurídicos, empresariais, os temas do cotidiano, com especialistas das mais diversas áreas do direito e do mundo empresarial. O nosso foco é sempre nós sabermos os reflexos daquilo que está acontecendo no mundo, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nosso objetivo é tirar dúvidas e termos conversas e resenhas bastante esclarecedoras acerca dos mais diversos temas. Afinal de contas, nós precisamos todos os dias alimentar o corpo, alimentar a alma e alimentar o espírito. E hoje, no nosso programa, nós vamos ter uma convidada super especial. Tá curioso para saber o nosso tema? Fique ligadinho conosco aqui pela Rede Vivax de Televisão com o Resenha Jurídica. Nós hoje vamos conversar a respeito do direito digital, a respeito do direito da mulher. Estamos recebendo uma profissional com uma trajetória consolidada e com uma atuação de muito destaque no cenário jurídico paulistano e brasileiro. Ela é advogada nas áreas de direito digital, direito civil e direito de família, pesquisadora, palestrante atuante em comportamento e reputação digital, além de professora voluntária do programa OAB Vai à Escola. Com mais de 25 anos de atuação no mercado jurídico, já passou por escritórios de pequeno porte, gerenciou o departamento jurídico de empresas por quase 10 anos e atua hoje na advocacia consultiva e contenciosa, com foco nas novas demandas da sociedade digital. É presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo, da subseção de Jabaquara. É com muito prazer que nós recebemos aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez, Cíndia Moraca. Seja bem-vinda, Cíndia. Muito obrigada, doutor Luciano. É uma honra estar aqui e queria destacar a importância do seu programa e dos assuntos que você traz para a nossa sociedade. É importante a gente compartilhar isso com todo mundo. Com certeza, nós ficamos muito felizes com a receptividade que nós tivemos da Comissão de Direito Digital, junto com o Resenha Jurídica, junto com a Rede Vivax de Televisão. Nós participamos de um congresso presencial de Direito Digital e agradeço muito de nós podermos apresentar um modo diferente de fazer televisão, porque nós somos uma televisão que temos um tripé de sustentabilidade, que é o alimento do corpo, o alimento da alma, o alimento do espírito e propagar a positividade. É claro que no mundo digital, onde em segundos se propagam milhares e milhares e milhares de notícias, nós temos que nos preocupar com todos os reflexos do que isso ocasiona na vida pessoal daqueles que estão envolvidos naquela situação, mas acima de tudo em todos aqueles que estão ao redor, para que nós possamos saber literalmente como agir e como atuar em cada uma das áreas. Cíndia, atuante em palestras, participante aí, levando o teu conhecimento a todo o estado de São Paulo e do Brasil, através de convidada a palestrar. E comentavas aqui nos bastidores a respeito de misoginia digital. Misoginia digital. E eu particularmente não conhecia praticamente nada do tema e achei de super relevância nós começarmos a nossa conversa falando de misoginia. Misoginia. Eu vou aprender até o final do programa, viu? De misoginia. O que é misoginia digital? Para começar, misoginia é um comportamento dos homens de ódio às mulheres. Isso vem sendo propagado, infelizmente, no ambiente digital, especialmente pelo movimento Red Pill, pelo movimento MGTOW e diversas outras manifestações de ódio contra mulheres. A misoginia digital é essa que a gente vê todos os dias nas redes sociais, aqueles comentários maldosos, aqueles comentários que às vezes ultrapassam o limite da liberdade de expressão e que se tornam uma injúria, uma calúnia, uma difamação, fora o assédio sexual e recentemente aí, que eu não sei se vocês acompanharam, mas o episódio do Grok, a inteligência artificial do X,
que captava imagens de mulheres, crianças e até bebês nas redes sociais para transformar isso em nudes ou em imagens de conteúdo sensual, sexual. Tudo isso se enquadra dentro da misoginia digital. Cíndia, isso é bastante grave. Na realidade, então, hoje as pessoas elas estão se escondendo atrás das suas telas dos celulares, das suas telas dos computadores, para poder propagar o ódio. E os reflexos, eles são gigantes, tanto no aspecto civil, quanto no aspecto administrativo e no aspecto criminal, né? Olha, Luciano, o negócio é o seguinte, o que mais me preocupa hoje é como a sociedade está sendo bombardeada por esse comportamento de ódio contra mulheres e como as mulheres não conseguem mais se defender e se proteger em ambiente nenhum. Porque o que você falou é exatamente, as pessoas se protegem com arrobas, com perfis fakes, atrás de um celular, um computador, mas elas esquecem que a nossa tecnologia avançou. Hoje ninguém passa incólume. Pode até dar um certo trabalho a gente descobrir quem foi. Mais recentemente, o STF já abriu um precedente que a vítima de assédio e misoginia digital, ela não precisa mais esperar a burocracia para saber quem é a pessoa por trás daquela arroba. Ela pode processar diretamente a plataforma onde ela está sendo vítima desse assédio, pedir a remoção do conteúdo e até pedir uma indenização. É um avanço? É, mas está muito longe de ser suficiente. Nós viemos de uma geração em que nós vivenciamos uma transformação no mundo. Então eu acredito que a nossa geração ela vivenciou vários modos diferentes, tanto de ver televisão, quanto de nós lidarmos com os computadores, com a internet e com a velocidade da informação. E me salta aos olhos o tão quão hoje o ruim, a fofoca, a agressão, as coisas que de nada alimentam o corpo, a alma e o espírito, elas causam cliques e causam, vou colocar isso de uma maneira bem entre aspas, mas causam um interesse da população. Então eu particularmente, eu acho que nós precisamos, nós seres humanos, fazer escolhas. Em primeiro lugar, é dizer, eu não vou assistir qualquer programa nesse sentido, eu não vou dar clique para aquilo que não me faz bem, eu não vou dar clique naquilo que vai fazer mal para a vida da outra pessoa. E aí eu te pergunto, quando falamos de misoginia, tá viu? Eu aprendi misoginia. Quando nós falamos de misoginia, as pessoas que clicam aquela informação hater, aquela informação que causa mal ao outro, que agride a mulher, elas também têm uma responsabilidade solidária relacionada a esse tema? Afinal de contas, está lá a informação. Então, saiu uma misoginia, eu acho que seria esse o termo. Saiu uma informação ou saiu uma nota que agrediu, tá? E aí as pessoas vão lá dando relevância, vão clicando. Todas essas pessoas, elas têm alguma responsabilidade, seja objetiva ou subjetiva, afinal de contas, a cada clique aumenta a capacidade de visualização. A cada clique aumenta a capacidade de visualização. Tá? Existe essa responsabilidade? Existe. Então, vamos dividir aqui em dois cenários para a gente deixar claro. Primeiro, são os fenômenos de comportamento. Aquelas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a maneira como a gente convive e como isso vem sendo modificado na medida em que a tecnologia vai entrando aqui no nosso dia a dia. Então, existe um comportamento que se chama impulsionamento de repúdio. É da natureza humana, isso aí é estudado pela sociologia, pela psicologia, pela antropologia. É da nossa natureza ser curioso. Tanto é que você vê lá, tem algum crime acontecendo na internet, tem algum perfil de um influenciador que está sendo uma vítima de cancelamento porque fez alguma coisa inapropriada, ele ganha milhões de seguidores imediatamente. Porque é da natureza do ser humano querer saber o que está acontecendo. Só que, por outro lado, a gente precisa pensar em reputação digital. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para todos nós. Um clique, do jeito que você falou, é uma curta que você deixa, isso vai construindo o seu rastro digital, vai deixando ali registrado o que é que você endossa, o que é que você gosta, do que é que você ri, o que é que você compartilha. E existe sim uma responsabilidade civil e social de tudo aquilo que a gente está passando para frente. É óbvio que
seria impraticável a gente ir lá e processar cada pessoa que deixou uma curtida num post de uma notícia. Não é sobre isso. Muitas vezes você só está curtindo, só foi seguir aquele perfil pela curiosidade. Mas num mundo que é transformado diariamente, é a era do cibridismo. Vocês já ouviram esse termo? Eu não tinha ouvido, não. Cibridismo é um neologismo para as palavras cyber e híbrido. Quer dizer que o mundo acontece no real e no virtual ao mesmo tempo. Aquilo que a gente está lá postando nas redes, comentando, compartilhando, afeta aqui a nossa vida pessoal, o nosso trabalho, a nossa família. Então, existe sim uma responsabilidade, no mínimo social, da gente estar consumindo e impulsionando esse conteúdo de ódio e de violências contra mulheres. Eu acho totalmente impraticável hoje, e o Brasil hoje é uma das 10 maiores potências mundiais, e o melhor do Brasil é o brasileiro, sem sombra de dúvida. O brasileiro, ele tem uma mente brilhante, ele tem destaque em todas as áreas de grande relevância no cenário jurídico, administrativo, empresarial e pessoal do mundo inteiro. Então, em qualquer local no mundo que a gente vê um protagonismo de uma empresa, pode ter certeza que lá tem uma mente brasileira fazendo diferente e a diferença. E eu acho impraticável o fato de que, como comentasses, pessoas, elas alimentem o denegrir o próximo. Pessoas, elas alimentem a agressão. Pessoas, elas propaguem através das suas atitudes, pelo fato de estar visualizando e estar dando palco para aquela matéria, e para aquela situação, fazendo com que mais pessoas elas possam ver. Porque, salvo se eu estiver enganado, eu gostaria que você me corrigisse, que a doutora me corrigisse, até por ser especialista na área, quando eu clico, automaticamente, as pessoas da minha rede de relacionamento, elas, é como se fosse um raio ali, como se fosse energia, e elas... aquilo dali faz com que mais pessoas elas vejam, e mais pessoas elas vejam, e isso vai se propagando. Eu estou errado nessa minha informação? Não, você está completamente certo. É justamente isso. Somos nós que impulsionamos e que multiplicamos a audiência dessas pessoas na medida em que a gente vai consumindo isso. Não tem muito como fugir. A gente é que tem que se policiar. Já existem aí algumas medidas de fazer uma filtragem do que a gente usa, tem pessoas que já estão se retirando dos perfis das redes sociais, consumindo menos. Mas nós, como indivíduos, temos que prestar atenção no que a gente consome, no que a gente passa para frente, mas a gente também precisa cobrar políticas públicas, a gente precisa cobrar a atitude das grandes empresas, do comércio, de quem especialmente está na mídia, como você, que tem um papel importante porque você traz informação relevante para as pessoas. A gente também precisa cobrar que isso seja olhado com mais cuidado, porque está sendo multiplicado de forma leviana, indevida e perigosa. Cíndia, esse tema ele é de crucial relevância. Afinal de contas, aqui nós estamos, num primeiro momento, falando como se possivelmente essa misoginia fosse vista por adultos, hipoteticamente. E aí, quando nós olhamos que a franca maioria das nossas crianças, elas têm acesso irrestrito às mídias sociais e elas passam a consumir esse conteúdo como se normal fosse, nós não estamos vivendo aí uma probabilidade de um problema seríssimo para o futuro das nossas gerações? Não é uma probabilidade e não é um problema para o futuro. É um problema que já está acontecendo, Luciano. Veja só, eu vou a muitas escolas para fazer educação digital de base, seja com os alunos, mas também para fazer treinamentos com o corpo docente, com a equipe. Por quê? Porque esses casos já estão acontecendo. O mais comum agora é adolescentes que pegam as imagens das colegas de escola, usam inteligência artificial para fazer alterações e distribuem nos grupos de WhatsApp. Não foi um nem dois casos desse que eu tive no ano passado no meu escritório. Casos que se tornam problemas jurídicos, porque existe ali a questão da punição para esses jovens
punição criminal, existe a questão de que quem tem menos de 18 anos são os pais que são responsabilizados e vão ser punidos por isso, e tem os danos emocionais que isso causa nessas meninas, entendeu? Então, assim, esse é um problema que já está acontecendo no nosso dia a dia. A escola não dá conta de controlar. Por quê? Porque a educação digital de base, ela ainda está começando a alcançar todas as escolas, já tem lei, políticas públicas, manifestos anti-bullying que as escolas têm que cumprir, mas e dentro de casa, se os pais da nossa geração não foram ensinados, eles às vezes nem sabem o que é que os filhos estão consumindo e produzindo nas redes. Vocês acompanharam essa semana o caso do Roblox? Roblox é uma plataforma de joguinho. E aí, por conta dessa legislação que tenta proteger crianças, que tenta proteger meninas, foi determinado que não vai mais, crianças até uma certa idade não podem mais acessar o chat de voz dentro do joguinho, porque tinha muito caso de grooming. Grooming é o aliciamento de crianças. Tinha muito caso de assédio, então tirou. Aí, se vocês olharem as redes sociais e os portais de notícia, as crianças fizeram protestos dentro do Roblox. Se vocês vissem a linguagem que essas crianças sabem usar, como elas sabem usar a tecnologia, elas estão revoltadas que foi tirado o chat. A gente tem que dar o desconto que nem tudo ali é criança, né? Tem muito adulto ali fazendo isso. Mas os pais às vezes nem sabem que o filho tá produzindo esse tipo de conteúdo lá dentro, porque, não, meu filho tá só num joguinho. Então, é complicadíssimo, Luciano. A gente precisa falar disso muitas vezes, a gente precisa alertar os pais muitas vezes, porque não é só sobre misoginia, porque a misoginia trata diretamente dessa violência contra mulheres, mas são as nossas crianças em geral, meninos e meninas vítimas da pedofilia diária, incentivada e propagada livremente no ambiente digital, porque não tem ninguém combatendo. Nós estamos combatendo, mas as plataformas que estão ali, todo dia faturando no clique, elas não estão fazendo nada. E, na realidade, elas são responsáveis de forma direta, até porque elas ganham, são monetizadas de uma forma direta ou indireta. Afinal de contas, por mais que se subentenda, Luciano, a plataforma X, Y ou Z, ela é gratuita, ali tem todos os patrocinadores e tem todas as formas para que exista uma monetização, né? Nós somos da década de 70 e conversávamos no início a respeito de um modo de criação em que nós tivemos. Então, eu me lembro muito bem que antes de eu ir para o colégio, a minha mãe conferia minha lancheira, minha agenda, meu caderno, assinava, me levava na porta do colégio, me esperava e, se um professor falasse alguma coisa no meu sentido, ou se eu fosse num supermercado, fizesse qualquer pedido fora dos limites do que ela poderia conceder naquele momento, o olhar dela, eu já entendia que em casa nós teríamos uma conversa séria. Hoje em dia, os pais eles estão bastante permissivos e eles entregam para poderem ter um tempinho sozinho o celular aos filhos, como se isso fosse uma espécie de educação. Então, a verdade é que as nossas famílias elas estão sofrendo transformações, aonde o toque, aonde o sorriso, aonde a brincadeira no terreno, aonde o jogar bola, a bolinha de gude, vôlei, ir pro balé, a brincar de boneca, perdeu o sentido para muitas das famílias. Quando nós começamos a olhar isso e olhar pelo mundo de fora, onde o mundo digital ele vai invadindo as casas, e nós não nos percebemos da gravidade disso, nós podemos daqui a pouco ter a geração que era para ser a mais inteligente de todas, em virtude de estar acompanhando e já ter nascido com todo esse processo tecnológico, mas sofrendo sérios problemas emocionais, né? Olha, problemas emocionais, problemas de educação. Eu estava até, antes de entrar aqui, conversando com uma das suas colaboradoras e a gente falava que a gente não sabe mais escrever à mão, né? Porque a gente só digita, e ela justamente comentou que nos Estados Unidos já não se ensina mais a letra cursiva aos alunos.
nós entendemos e somos capazes, como sociedade, de receber o impulso que a tecnologia traz para o nosso dia a dia. Mas existe sim um dano emocional, um dano intelectual que toda essa tecnologia solta e descontrolada traz, não só para as crianças em si, mas para nós adultos também. A gente está vivendo a epidemia da dopamina, como, né, se fala, essa necessidade de cliques o tempo inteiro. A gente está vivendo numa positividade tóxica, que é essa impressão de que todo mundo está vivendo muito bem, ganhando muito dinheiro e está muito bonito. Por quê? Porque o conteúdo que se compartilha é editado. Isso afeta o nosso emocional, isso afeta o nosso desempenho, isso aumenta a síndrome do impostor, porque a gente se fala assim, nossa, mas olha essa pessoa, ela é tão boa e eu não sei nem usar aqui a tecnologia. Então, eu não desqualifico a necessidade e a importância da tecnologia no nosso dia a dia. A inteligência artificial está aí, uma ferramenta sensacional, mas que está sendo usada de uma maneira danosa, desde lá da infância, afetando cada um de nós no dia a dia. É muito difícil lidar com isso. Eu acho que a gente já tem visto aí algumas medidas. No ano passado foi sancionada a lei que tirou os celulares da escola. Achei fundamental, porque você vê, eu que estou sempre nas escolas, você vê o resultado, a diferença da participação dos alunos, voltaram a brincar, como você estava citando, voltaram a interagir. Então a gente precisa entender a tecnologia como uma ferramenta e não um meio de vida. Mas eu sinto muito, esse seu comentário é super importante, afeta demais o nosso emocional, o nosso intelectual. E nós não podemos, vamos lá, de repente na nossa casa, as nossas crianças, os nossos filhos fazem diferente, porque esse é o nosso lema de vida. Então as minhas filhas, elas sempre me pediram livros físicos para ler, continuam fazendo isso hoje. Então é delicioso ver que elas gostam de alimentar o corpo, a alma e o espírito através da boa leitura. Eu tive o nosso primeiro resenha jurídica dessa temporada, ele foi gravado com o professor Ives Granda, e eu confesso que eu fiquei emocionado aos extremos quando, entrando no escritório dele, eu vivenciei a história do direito contada através de um escritório de advocacia. E por que eu estou fazendo essas respectivas comparações? Porque muitas das vezes nós educamos os nossos filhos para todo esse critério de alimento do corpo, da alma e do espírito com o bom. Mas os colegas assim não fazem. E aí eles começam a achar que eles são diferentes. E dentro desse ser diferente, muitas das vezes eles podem desenvolver determinadas síndromes, patologias ou doenças, porque hoje o errado parece certo e a permissividade parece correta dentro desse mundo em que nós estamos vivendo com esse avanço digital. E por que eu fiz essa colocação? Quando tu vais, através do projeto OAB Vai à Escola, e tens feito tantas visitas, quando tu chegas lá e falas para um número gigante de crianças e adolescentes, como é que é o olhar deles para ti quando tu começas a ensinar como se dá de fazer, mesmo no mundo digital, diferente e a diferença para o bem? São duas coisas que me chamam a atenção nessas situações. O primeiro é que as crianças mais novas, ali do fundamental, elas têm um certo encantamento com a figura de autoridade do advogado, porque para elas é uma novidade às vezes, né? As crianças não têm acesso aos escritórios, como você falou. Mas, por outro lado, me surpreende muito que quando eu pergunto o que você vai ser quando eu crescer, você quer saber o que elas querem ser? YouTuber, gamer, blogueira, influenciadora, um ou outro jogador de futebol. Eu juro pra você, Luciano, é isso que elas estão recebendo hoje como sociedade do que é efetivamente uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque essa construção digital já chegou nas crianças. Elas vivem também essa ilusão, justamente aquele comportamento que você falou, porque os pais são sobrecarregados.
especialmente no Brasil, que os lares maternos são notadamente liderados por mulheres como chefes da casa, muitas vezes mulheres que criam esses filhos sozinhos, então elas têm jornadas duplas, triplas e, de fato, estão esgotadas, não sabem como lidar com isso e, como você falou, o celular na mão da criança é ali uns minutinhos de paz. Mas o que essa criança está aprendendo ali? O que é que ela está construindo? A referência dela é um influenciador? Um gamer? Um youtuber? É uma loucura. Eu saio, assim, muito grata pela oportunidade de conversar com eles e dizer que mesmo trabalhando no digital dá pra gente aprender muito sobre muitas coisas. É arte, é música, é cultura, é sociologia, é tudo. Mas ao mesmo tempo eu me sinto, como é que fala, impotente de ter tão pouco tempo, ou de não ter mais oportunidade de avançar sobre isso com as crianças. Mas eu vejo que as escolas estão caminhando. Que delícia nós vermos esse avanço, né, através das escolas, através dessa junção da OAB, que tem feito o seu papel, saindo do prédio da ordem e indo até a sociedade em geral, levando conhecimento. Parabéns, Cíndia, por esse projeto que é fantástico, até porque a gente sabe que hoje o tempo é dinheiro e se ganha muito energeticamente, positivamente, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo emocional, no mundo humano, quando a gente pratica o bem. Nós vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta com muito mais o seu Resenha Jurídica e hoje aqui recebendo a Cíndia nesse bate-papo excepcional. Você não pode perder. Já estamos de volta com muito mais do seu Resenha Jurídica. Estamos de volta com o seu Resenha Jurídica, hoje recebendo a doutora Cíndia e nós estamos aqui aprendendo muito. Nós precisamos ter um olhar muito mais próximo dos nossos filhos, nós precisamos ter um olhar muito mais próximo a respeito da evolução do digital e de todos os reflexos que eles causam, não só no mundo jurídico, mas no mundo emocional de todos aqueles que recebem as notícias. Hoje nós vivemos um fenômeno do get call, o fenômeno do copiar. A doutora Cíndia, ela comentava a respeito de bullying em que são feitos em grupos de WhatsApp com transformação de fotos, levando a piadas que são altamente sem graças a grupos de WhatsApp, tentando denegrir a imagem de jovens e assim subsequentemente. Na nossa época, nós vivíamos uma questão muito diferente, em que a gente recebia lá aquelas piadas e aquelas brincadeiras, e aí a gente ia para o pátio, brigava ali no pátio, ria, se divertia, mas é uma época em que não se existia a proliferação dessa maldade. Eram as brincadeiras ao redor das brincadeiras. Eu tenho muito orgulho de saber em que eu posso aprender com os meus pais e com os meus avós, e que eu posso ajudar a partilhar o conhecimento construído com as minhas filhas, futuros netos e as futuras gerações. Mas muitas das pessoas, elas perderam esse alcance aos mais velhos, achando que eles são chatos e nada tem para nos ensinar, mas eles vêm de uma geração super diferente. Tu comentavas aqui no intervalo, eu sou uma italianinha, então provavelmente ou os teus pais ou os teus avós vieram para o Brasil, ou os bisavós, então desbravaram com a vontade de vencer e de crescer, criaram os avós, criaram os pais, e olha que gostoso poder olhar tudo isso e ver pessoas de sucesso que vieram dessas gerações e que estão hoje levando conhecimento às demais residências. Mas o mundo está muito corrido, ninguém mais tem tempo de nada. E em 2012, tu me comentavas que recebesses um convite pela primeira vez para participar do projeto OAB Vai à Escola, e o teu primeiro pensamento foi dizer não tenho tempo, não sei, não quero, não posso, não consigo. Qual foi o reflexo daquela decisão, quase 15 anos atrás, no teu dia de hoje? Até arrepia aqui, sabe, me lembrar, porque foi isso mesmo. Eu falei, eu não sei falar com crianças, eu não sou professora. Imagina que eu vou dar uma palestra numa escola.
E eu recebi esse convite da doutora Luzia Braga, minha saudosa doutora Luzia. Ela foi a presidente da comissão OAB Vai à Escola na minha subseção durante anos. Ela falou, imagina, você tem que ir falar essas coisas de internet que você fala para as crianças. E hoje, Luciano, 12, 13 anos à frente disso, hoje isso é uma atividade do meu escritório. Hoje, as empresas, as escolas, as entidades, as ONGs e até as igrejas, eu já fui contratada por uma igreja para falar sobre esse assunto ali com a comunidade, porque é necessário. Então, assim, esse trabalho, e de novo, eu sou muito grata à doutora Luzia Braga, à OAB Jabaquara como um todo, que me recebeu e abriu esse espaço, isso transformou a minha carreira, porque eu era uma advogada atuante na área do direito de família e eu nem sabia o quanto o direito digital ia atravessar o direito de família, porque hoje a maioria dos divórcios se prova como? Com provas digitais. Pensão alimentícia que você vai pedir para o seu filho, você prova como? A renda do pai da criança. Print das redes sociais. O digital está em tudo e foi transformador para mim, especialmente aprender a olhar e falar com crianças. Eu sou grata demais por essa oportunidade. Sabe que quando nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós semeamos, e nós podemos fazer novas escolhas. Então, se até hoje nós semeamos o joio, nós podemos fazer com que esse joio faça parte das nossas plantações do passado. Nós podemos fazer uma escolha de, a partir de hoje, semearmos o trigo para que a gente possa transformar o nosso presente e o nosso futuro em prosperidade e positividade. Muitas das pessoas, elas ficam presas aos reflexos de decisões negativas do passado. E aonde eu quero colocar isso? Se você que é pai, que é mãe, se você que é jovem, se você que é mais idoso, não importa a sua idade, não importa o seu gênero, a sua opção sexual, a sua religião, o seu time de futebol. Você pode, a partir de hoje, fazer a escolha de propagar, através dos meios digitais, somente o bem. Eu estava agora no período de férias e eu tenho meu irmão e a minha cunhada, tem 2 filhos, Davi e a Alice. A Alice hoje está com 11 anos de idade, lindíssima, assim, uma artista maravilhosa. E aí ela canta, ela dança, ela faz balé, ela curte e ela tem as mídias sociais dela privadas, então as pessoas que são próximas à família conseguem visualizar. Mas, e aí eu sou de ficar olhando e fiscalizando, e eu estava vendo uma dancinha dela, e aí ali tinha um comentário de um homem, tá? Dizendo, que linda, um comentário. Fiz o print, mandei pro meu irmão e disse, mano, conhece Zé da tua relação? Ele assim, não. Mandei pra minha cunhada, conhece Zé da relação? Não. Desbloquearam na hora e assim subsequentemente. Então, aonde eu quero chegar com essa constatação? Até nas mídias privadas, até nos grupos privados, tá? O pai, ele acha que o filho está protegido porque o Instagram dele é privado. O pai, ele acha que o filho está protegido porque o Facebook é privado. Quais são os cuidados que tem que se ter a respeito disso? Que os meus amigos da LGPD não me ouçam, mas privacidade tinha, mas acabou faz tempo. A gente não tem mais privacidade, a gente sai daqui e a câmera do imóvel vizinho está te filmando, as câmeras do trânsito, dos estabelecimentos. Não tem privacidade. Na rede social, então, muito menos. Então, quando a gente está falando de crianças, não tem cuidado suficiente. Se você está fazendo 100, passe a fazer 101, que ainda vai ser pouco. Porque as crianças estão expostas, você viu aí o exemplo que você deu, porque a gente tem a sensação de privacidade. O meu perfil é fechado, o meu perfil é só para família. Não tem, Luciano, não tem. A gente está exposto o dia inteiro. Eu trabalho com esse tema que se chama reputação digital. Há 13 anos. Reputação digital é o conjunto das informações que podem ser obtidas sobre cada um de nós, analisando o rastro do que a gente deixa nas redes sociais. Sabe qual que é a consequência disso? Primeiro que a gente está sujeito a um assédio virtual, a gente está sujeito a um golpe, o que a gente mais vê aí hoje, golpe do Pix, golpe do advogado, usando nossa imagem, nosso telefone.
estelionato sentimental. Vocês acompanharam aí recentemente o caso da noiva gaúcha do Brad Pitt? Ontem circulando um vídeo de uma senhora que acredita que está falando com o Elon Musk no vídeo. Então a gente está sujeito a tudo isso socialmente falando. Administrativamente, você sabe quantos casos eu já trabalhei de pessoas que foram demitidas ou que deixaram de ser contratadas, porque hoje toda empresa tem um departamento de RH com uma pessoa especialista em fazer ali um tracking do seu rastro digital. E aí, às vezes, a empresa não quer alguém que se comporta de uma maneira que ela não é a filosofia daquela empresa, que não tem o tal do fit cultural. Cindy, mas e a minha liberdade de expressão? É sua. Você faz o que você quiser. Mas a empresa, o cliente, o contratante, o seu parceiro de negócio, o seu parceiro de vida, talvez ele olhando ali, ele fala, pô, essa aqui não é uma pessoa que eu quero me relacionar. E juridicamente, né? Porque a gente vê diariamente os processos que são por conta de comportamento digital, por uma curtida, por um comentário. Você comentou em algum momento falando que hoje as crianças sempre houve bullying, né? A gente talvez na nossa tempo de escola não tinha essa palavra, mas o bullying tá aí, já tem lei anti-bullying, a lei mudou inclusive no ano passado para aumentar, né, a pena por causa do bullying. E aí o que acontece? Tem condenações, Luciano, porque fizeram uma figurinha e distribuíram nos grupos de WhatsApp. É uma sentença da comarca de Limeira, se não me engano, vocês colocarem no grupo, pagou indenização porque fez uma figurinha. Então, assim, a gente não tem privacidade, as pessoas não entendem a dinâmica do quanto a gente está exposto e permitimos diariamente que as nossas crianças também sejam expostas e estejam sujeitas a um comentário como esse, que certamente não era um comentário gracioso, né? Então é muito perigoso. Pais, vocês precisam monitorar diariamente e vocês precisam descobrir, se não conhecem, o que significa o termo sharing. Não existe, infelizmente, uma palavra em português para traduzir isso de uma maneira simples, mas sharing vem de compartilhar a parentalidade em inglês. E o que significa isso? São as fotos das nossas crianças lindas, na apresentação de dança, na praia, no nosso cotidiano, é o compartilhar essas rotinas das crianças, tornando-as expostas ao grooming, que é o aliciamento de crianças, à pedofilia, ao assédio e, recentemente, até aí, essas imagens manipuladas por inteligência artificial que configuram também crime. A Lei 15.123 saiu no ano passado, ela aumentou a pena para quem pratica violência psicológica contra mulheres utilizando inteligência artificial ou qualquer ferramenta de tecnologia que altera imagem e voz de mulheres. Então, tem que estar atento, o que é que você está postando dos seus filhos, o que é que os seus filhos estão postando, porque muitos pais nem sabem. E com adolescentes, como é que você faz? Que eles criam a conta privada da conta, então você acha que tem ali, ah, não, eu estou acompanhando aqui a conta da minha filha. Daí ela criou o Daily, ela criou o Dix, o close do Dix, vocês não sabem o que é isso, depois vocês vão lá no meu perfil no Instagram, que tem tudo lá explicadinho. A gente precisa monitorar as nossas crianças e poupá-las. A gente tem que se preservar. O Brasil está vivendo uma época em que cada vez mais nós estamos tendo a longevidade. Então as pessoas elas estão cada vez mais idosas, um andar por 70, 80, 90 anos com muita qualidade de vida, pelo fato de que nós estamos vendo um período de bênção. E é uma bênção nós podermos conviver com pessoas com 80, 90, 100 anos que têm muito a nos ensinar, não só pela experiência, mas pela capacidade intelectual. Mas esses nossos idosos, eles têm muito mais dificuldade
dificuldade ao mundo digital e eles acreditam nas fake news com bastante facilidade, e vários golpes são dados no mundo digital aos nossos pais e aos nossos idosos, que recebem ali ainda ontem a minha mãe me mandou uma mensagem com uma fotografia com a minha foto, com outro número de celular, recebendo uma ligação. Eu já respondi: mãe, é fake, não sou eu só tenho um número de celular. Então, mas os nossos pais, eles têm a capacidade de acreditar a respeito disso. Utilizasses um termo no nosso primeiro bloco, que é como se essas coisas ruins nos causasse vontade de ver. Usasses um termo técnico. Impulsionamento de repúdio. Impulsionamento de repúdio. Não está na hora dos nossos governantes começarem a fazer campanhas na televisão para que nós possamos instruir os nossos idosos, principalmente os nossos idosos, que é esse o motivo, para que eles aprendam a conviver com essa evolução do mundo digital? Fundamental, Luciano. Eu tenho estudado isso, ainda não é um tema que eu estou aprofundando e estou aos poucos aprendendo, que é o etarismo digital. O etarismo digital é justamente esse preconceito que a gente tem com as pessoas mais velhas, achando que elas são incapazes ou que elas não têm habilidades para estar no digital. E, ao mesmo tempo, as consequências disso são esses danos que você está falando, os golpes e os riscos que eles correm. Eu concordo 100% com você que é preciso uma campanha governamental pensando não apenas em saúde pública, porque isso afeta o emocional. Você sabia que o Tinder e o Facebook Date, eu acho que é esse nome, enfim, é um tipo de Tinder, para quem não sabe, é um aplicativo para você encontrar um namorado. Esses aplicativos, eles trouxeram a população de 60 a mais de volta à vida. Tiraram muitos idosos da solidão, da solitude, da carência, tornando-os ali expostos a diversos golpes, mas também a muitas coisas boas, comunidades, fazer amigos. Mas esse movimento de Tinder, de que trouxe os idosos para novos relacionamentos, ele aumentou o índice de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Essas coisas a gente não fala porque no nosso dia a dia elas passam batido, mas pensa só, a tecnologia é que fez aumentar o índice de infecções sexualmente transmissíveis na população 60, 70 a mais. Porque esses idosos, sem muito conhecimento, estão ali usando os aplicativos de namoro ou as conversas, as DM, criando relações e se envolvendo com pessoas sem proteção. Muitas vezes nem tem conhecimento. Então, são tantos pontos, assim, alcança tão longe a necessidade de políticas públicas e de campanhas governamentais para proteger a população idosa das questões da tecnologia, que vai muito além só do golpe do Pix, né? É o que você falou, sua mãe recebeu lá uma foto sua com uma ligação. Para você explicar tudo aquilo, rapidamente ela vai acolher, não, se você falou é fake news. Mas pensa no dia a dia, como é que os nossos pais, e eu vejo pelos meus também, meus pais têm 72 anos, são muito jovens, estão o dia inteiro de celular na mão. Muito jovens, é isso mesmo. Né? O dia inteiro de celular na mão. Tem dificuldade com uma fake news, com uma informação, com golpes, estão atentos, procuram. Mas veja só, vocês sabem que agora tudo é autenticação de 2 fatores, né? Para você usar lá a plataforma do GovBR, gente, vocês já pensaram que tem idosos que nem têm um celular? Não é que ele não sabe usar, ele nem tem. E a tecnologia, ela tá tão intrínseca no nosso cotidiano que para nós, tudo, você tem toda a sua vida aqui, aonde você vai, o seu rastro no aplicativo de corrida de carro, o seu rastro no aplicativo de pedir comida, tá tudo ali. E os idosos, será que eles sabem o que é que eles estão deixando? Eles sabem ali o que é que eles estão conversando na DM, conversando no inbox?
e que aquilo não tem privacidade, gente. Você perde o celular, você está exposto aos seus dados. Falta, Luciano, falta a gente falar disso, e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando disso. E falta a gente fazer campanha, a gente mandar mais informação para essas pessoas. Cíndia, em breve, tá? Já se está aí com os protótipos, a Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo vai ter um programa aqui na rede de Vivax e Televisão para poder debater, conversar e levar todas essas informações através dos sinais de comunicação da rede Vivax e Televisão, que hoje já está em 18 milhões de residências através das antenas parabólicas, é uma televisão aberta nas parabólicas. Então, eu fico muito feliz que esse nosso bate-papo, aqueles que têm a vontade de fazer a escolha, de assistir às informações, mas chega essa informação aos campos mais remotos do Brasil que assistem à televisão através das parabólicas. E a Rede Vivax, ela também fez uma série de associações, ela se associou para que o seu sinal chegue a mais e mais casas. Então, ela está em várias retransmissoras de internet, propagadoras de internet, streamings, aplicativos e assim subsequentemente, chegando o sinal da Rede Vivax e Televisão a mais de 200 milhões de pessoas. E é claro, aonde eu quero chegar com essa colocação é que a capacidade de assistir programas de qualidade que alimentem o corpo, a alma e o espírito, eles estão em uma série de televisões que estão surgindo nessa nova era, que tem essa vontade. Nós poderíamos falar de algumas religiões com alguns cunhos religiosos, outras televisões de viagem, outras televisões de culinária, outras televisões que transformam os filmes, cultura, esporte e assim subsequentemente. Tem muita coisa boa nas televisões e na internet para ser consumido. E aí, quando eu começo a olhar as mídias sociais, o ruim, o negativo, a fofoca, a tragédia, o acidente, causa muito mais cliques. Como modificar esse modo de pensamento do ser humano com essa proliferação do ruim de uma maneira tão rápida e enraizada na nossa sociedade? A pergunta de milhão, né? Quem tiver essa resposta, compartilha comigo. Porque, Luciano, é isso. Nós precisamos individualmente ouvir essa sua pergunta, pensar sobre isso hoje antes de dormir e acordar amanhã tentando ser melhor, porque é individualmente, nos nossos grupos, na nossa comunidade, utilizando os espaços aqui como esse que você gentilmente abre para falar de coisas tão importantes, é assim que a gente vai talvez melhorar como sociedade, porque se a gente não falar mais disso, se a gente não explicar o impacto negativo, eu estou lendo um livro do Max Fischer que chama O Caos que as redes sociais causam nas nossas mentes, e é impressionante a maneira como o avanço dessa negatividade, dessa necessidade de consumir a polêmica, a fofoca, o que é ruim, já está se tornando um comportamento enraizado na sociedade. Não que a gente não fosse interessados em fofoca, eu me considero uma fofoqueira profissional, porque eu estou sempre comentando ali as fofocas que surgem nas redes de maneira a explicar o contexto jurídico, lógico. Mas a gente gosta de novela, a gente gosta de ver o que acontece, se o bandido se deu mal, se a mocinha casou. Mas isso que você falou é assustador. Um post com uma polêmica chove de comentários que são agressivos, que são violentos, que são desrespeitosos, e é um que xinga o outro, que xingou o primeiro. Então, assim, se a gente como sociedade não começar a falar mais sobre isso, a ensinar mais sobre a repercussão disso, emocional, mental, psicológica, mas principalmente na prática, porque o seu comentáriozinho que você deixou ali está visível para todo mundo. Está visível para a pessoa clicar no seu nome, aí ela clica no seu nome, aí ela bota o seu nome no Google, aí ela acha o seu LinkedIn, aí ela acha a empresa que você trabalha e ela vai lá comentar com a empresa que você trabalha. Olha, é esse tipo de funcionário que vocês querem ter? E você acha que eu estou criando isso agora? Não, eu tenho diversos casos desse que já aconteceram desse jeito. A pessoa deixou um comentário
lá numa notícia de fofoca e isso multiplicou e chegou na empresa. A empresa teve que se retratar, a pessoa foi demitida. É isso, se a gente não combater inicialmente por nós mesmos, fazendo uma curadoria do que a gente consome, segurando esse impulso de criticar, de repudiar, não vai ter jeito. Temos que trabalhar individualmente, como comunidade, como sociedade, ir para as escolas, preparar as nossas crianças, treinar os professores para ensinarem as crianças sobre isso e olhar os nossos pais, nossos tios, nossos avós, porque eles não tiveram essa transição que na nossa geração dos 70 teve. A gente começou já ali do começo. Eu vejo pelos meus pais, pelos meus avós, é difícil para eles, é difícil. E cabe a nós fazer esse papel de contribuir com a melhoria da nossa sociedade como um todo. Nós começamos o programa, tá, falando a respeito de misoginia. Tá? E eu costumo sempre falar que o ser humano mais importante das nossas vidas somos nós mesmos em primeiro plano. Deus, ele é tão bom e tão perfeito que ele nos dá o livre arbítrio da escolha. Quando falamos em misoginia, na franca maioria das vezes, mulheres elas entregam a sua vida à decisão de um homem e a partir daí elas passam a sofrer uma série de abusos financeiros, sociais, psicológicos, emocionais e assim subsequentemente. Isso eu estou falando dentro de uma relação. A gente pode falar isso dentro de um âmbito muito mais amplo quando nós falamos das mídias sociais e aí nós temos algo que fica muito mais escancarado com os cliques, com os haters e com as mensagens maldosas que são colocadas nos inúmeros comentários. O Brasil viveu uma época agora de uma dicotomia política muito grande a respeito de posições diferentes, mas que as pessoas passaram a se degladiar no mundo social e da internet como se inimigos fossem, fazendo com que pairasse no cenário brasileiro uma energia de negatividade que não leva o bem a qualquer uma das situações. O grande fato é que, como seres humanos únicos e importantes, nós também podemos fazer escolhas daquilo que nós consumimos e do modo como nós entregamos as nossas mídias sociais através de pensamentos positivos, respostas positivas, educação e assim subsequentemente. Por que eu fiz essa comparação? O grande fato é que nós estamos vivendo de uma maneira muito forte a entrega da nossa vida ao outro. Nós só vamos ser felizes se nós tivermos vários cliques, nós só vamos ser felizes se aquela pessoa comentar que me viu, nós só vamos ser felizes se o mundo souber que eu existo, nós só vamos ser felizes se acharem isso, aquilo e assim subsequentemente. E o ser único aonde está? Eu queria que tu falasses para a gente a respeito da importância da Comissão de Direito Digital na conscientização desse aspecto, que viver com o mundo digital é maravilhoso, mas sem a gente perder a importância do indivíduo e do ser único e o tão quão nós somos importantes. Se olhe no espelho de manhã e se diga o tão quão você é bonito, o tão quão você é especial, o tão quão você é um milagre. Afinal de contas, nós estamos vivendo mais um dia e mais um dia é um presente de Deus. Vocês ouviram? Façam, viu? Funciona. Eu queria especialmente agradecer à Comissão de Direito Digital, na pessoa do Dr. Coriolano Camargo, meu mestre, quem eu sou fã pelo conhecimento, pela generosidade, pela maneira com que ele abre portas. E também a doutora Soraya Michele, que tem uma atuação imprescindível, que faz essa comissão movimentar. A Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, ela vem ao longo dos últimos anos contribuindo com essa escalada da tecnologia, tanto no ambiente jurídico quanto nas nossas vidas cotidianas, porque ali se pensa como sociedade, ali se pensa como educação, cultura, os nossos espaços, os nossos grupos de discussão, a gente comenta os casos, a gente se apoia, a gente traz soluções, a gente observa, a gente põe projetos, põe congresso como aquele que você gentilmente participou e trouxe muitas contribuições para a gente. Então, o papel hoje da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, ela é muito maior do que ser apenas uma comissão. É criar
novos nichos de percepção do direito, porque hoje o direito digital transpassa todas as áreas do direito. Ah, mas eu trabalho com direito tributário. E aí você precisa entender os sistemas de tecnologia que muda de um imposto para tudo. Não tem, é no direito de família. Tudo tem ali o digital. Então, acho que a atuação da comissão hoje, ela se sobrepõe até às questões práticas do direito. Ela realmente traz um impulso para a gente estudar os efeitos da tecnologia no nosso dia a dia, e eu sou super orgulhosa de fazer parte e de estar aqui hoje até falando em nome da comissão. Que bênção, que bênção. O nosso programa está chegando ao final. Eu acho que nós renderíamos aqui mais horas e horas de conversa. Afinal de contas, muito tem que ser debatido e conversado a respeito de todos esses reflexos daquilo que faz parte do nosso dia a dia, que são as mídias sociais. E, é claro, transpassando isso, transpondo isso a respeito do direito digital, que hoje ele é presente em todas as áreas, não só do direito, mas do cotidiano de todos os seres humanos. Afinal de contas, já dizia Saint-Exupéry, nós somos eternamente responsáveis por todos aqueles que nós cativamos, e a partir do momento em que nós pensamos no mundo digital, nós passamos a ser responsáveis por todos os nossos atos, com direitos e deveres ali elencados. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e gratidão por estar conosco. Eu que agradeço. O meu meme favorito, aquele que eu uso em todas as minhas palestras, é o do pequeno print. Você é eternamente responsável por aquilo que compartilhas. E a minha mensagem é: cuidem do seu rastro digital. Saibam que vocês estão sendo vistos. Preservem as nossas crianças. O direito digital está aí para a gente evoluir como sociedade. Eu estou aqui para contribuir no que eu puder. Foi uma honra participar. Muito obrigada. Muita gratidão. Nós ficamos por aqui com Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Hoje nós recebemos a doutora Cíndia e a nossa conversa foi para lá de esclarecedora. Nós falamos a respeito dos reflexos civis e criminais do mundo digital, nós falamos a respeito do rastro que se deixa com um simples cliquezinho, aquele coraçãozinho que parece que não diz nada, mas deixa as nossas digitais muito de um reflexo daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos. Se você está fazendo tudo isso de forma inconsciente, pare, respire, se olhe no espelho, veja o tão quão você é importante para você e o tão quão a sua importância para si reflete na importância para o próximo. Seja um instrumento de propagação do bem, alimente não só o seu corpo e a sua alma e o seu espírito com positividade e assuntos que podem contribuir para a evolução da sociedade, mas acima de tudo, eduque através dos seus exemplos. Se um dia você errou, não se preocupe, não fique se escravizando em virtude disso. Aprenda com seus erros, é lógico que vai responder por todos os reflexos relacionados às suas decisões, mas você tem a oportunidade de, a partir de hoje, fazer diferente e a diferença. Então faça diferente a diferença, não só na sua vida, mas também na vida de todos aqueles que você é eternamente responsável, porque você, com seu sorriso e com seu olhar, cativa todos os dias. Muito obrigado por estar conosco, pela sua audiência no Resenha Jurídica com Luciano Pérez, e fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a televisão feita pela família e para a família.